Ok, surgiu uma dúvida que referente à última aula, à última apresentação, referente ao roteamento estático. Então eu fiz aqui um pequeno cenário, muito simples, de o router 1, o router 2 e o router 3, ok? Então dentro do router 1, interface eu tenho lá 4 interfaces, mas apenas a Ether 0. Aqui deixe-me ver, ó. Apenas a Ether 0 do router 1 está ligado na Ether 0 do router 2. Então vamos atribuir um IP ali, para que elas conversem. Ok? Então, IP address, add address, 192.168.0.1/30 na interface Ether 0. Ok? No roteador 2, IP address, add address, 192.168.0.2, porque o 0 é network, 1 é host mínimo, 2 é o host máximo, 3 é o network de ambos os IPs, de ambos os hosts. Então, /30 na interface Ether 0, ok? Se eu der um ping, elas estão conversando. Agora, o que eu quero mostrar aqui? A Ether 3, o router 3, aliás, vamos olhar aqui em IP address, não vai ter endereço nenhum, ok? Portanto, em IP route, não tem rota nenhuma. O roteador 1 e o 2, ao adicionar um IP, o que aconteceu? Automaticamente ele já cria uma rota dinâmica. Está aqui, ó. O A é de active, o D, cadê o D? Dynamic, né? E o C de conectado. Então, por que dinâmica? Porque não fui eu que atribuí. Por ter adicionado um IP numa certa interface, ele automaticamente já faz na RIB, né, que é Route Information Board, né? Agora me fugiu exatamente o termo, mas RIB, existe a RIB e a FIB. A RIB tem todas as rotas que ele conseguir, que foram informadas, ou que ele aprendeu dinamicamente ao conhecer um endereço numa determinada interface. E depois eu tenho a RIB, que é quando ele escolhe a rota mais específica, ou a rota mais curta, então a FIB tende a ser menor. E aqui nós estamos vendo exatamente a RIB, que é todas as rotas que ele tem. Caso eu tenha um endereço numa interface, eu já ganhei essa rota aqui. Tá bom? No router 2 eu vou ter a mesma coisa. Opa! Aqui uma rota dinâmica, está ativa, está conectada. E você pode observar que é exatamente, praticamente a mesma rota, mudando aqui o preference source, né? Que é o IP de origem para essa rota. Por exemplo, quando eu tiver algum pacote com destino ao endereço 92, a rede, o 92.168.0.0/30, quem vai originar esses pacotes vai ser o endereço que eu tenho lá na interface, 92.168.0.1. Então está saindo por ele. Quem é o gateway? A própria interface. A distância é zero, porque ela está diretamente conectada, é um cabo a outra. O router 3 eu ainda não tenho IP nenhum, né? Eu vou adicionar, vou criar no router 2 um IP para conversar lá com o 3, ok? Então, address, adicionar endereço 192.168.0.1 eu já usei, o 2 eu já usei. O 3 é o broadcast dos dois, né? Dessa primeira rede /30.
O 4 é o network da próxima rede disponível, portanto eu tenho o IP5 disponível. Ok? Em qual interface? O router 3, se bem que eu estou no router 2, a Ether 1 está conversando com o router 3. Então, router 2, estou no 2. A Ether 1 é que vai conversar. Ok? Ao ter colocado esse IP, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ele já automaticamente ele adicionou. Então, qualquer endereço que eu adiciono em uma determinada interface, ele já cria uma rota dinâmica já para você originar todos os pacotes, porque afinal seria uma perda de tempo eu tentar falar com o IP6 através de outra regra, né? Por exemplo, falar com o IP6 pela rede mundial, digamos que essa rede 30 tivesse o NAT, ela conversasse com a rede mundial. Eu tentar achar esse cara na internet, não. Eu tenho uma rota mais específica para ele. Ok? Então, eu vou aqui. Agora vamos configurar lá o router 3. Ok, 192, 168, o 5 foi o que eu usei lá, o 6 está aqui, barra 30 na interface Ether 0, né, que está esse aqui, ok? Eu já pingo, aquele era o 5. Opa. Se eu errei, não, o IP é completamente errado ali. Errei feio. Digitei sem olhar. Não, nem entrou. ADD address. Agora o IP certinho. 92.168.05. Então IP6. 30 na interface 0 nesse aqui, né? Ok? Opa. Não, mas não é para o 1, né? É para o 5. Ok? Então, ele conversa. Por que para o 1 ele não respondeu? Que primeiro, como ele diz lá, no host to host. Quando eu tentei acessar aqui, eu pinguei sem querer para o 1, tem informação de onde procurar essa rede aqui na minha RIB? Não tem. Essa rede, no caso, o host 1, ele pertence à rede 192.168.0.0/30. Então, eu não tenho informação de onde chegar. Então, eu já informo logo, no route to host. A placa de rede não piscou. O processamento interno do roteador já falou, cara, eu não tenho rede para isso, eu não vou nem ocupar a minha interface de rede. Né? Agora, já para o IP5, eu tenho rota. Ele pertence à rede 4/30. O preference source, que é o IP que vai mandar o pacote é o 6, o 6 mandou o pacote por onde? Pela interface, pela Ether 0. Ok, o pacote foi lá e voltou. Mas é o seguinte, o roteador 1, ele existe. Ele existe aonde? Eu tenho uma conexão aqui, ó, desse cara para esse cara, e o IP1 ele está aqui, né? Então, rota é isso. Você conhece a topologia. Você tem um desenho. Eu sei que a rede 0 está daqui para cá e a rede 4 está daqui para cá. Mas os roteadores não sabem isso. Ok? Então a gente vai ensinar. Router 3, se você quiser falar com alguém da rede 0, pergunte para esse cara aqui. Como? Router 3. Aqui. ADD Gateway. Quem vai ser o gateway? Vai ser o IP5, né? Vou perguntar para o IP. Aqui no router 3 eu sou o 6, vou perguntar para o 5. Então, tudo que tiver destino à rede 92.168.0.0/30, cara, pergunta para o 5. Agora, aquele ping para o 1 vai funcionar? Ó, mudou a informação. Antes era que ele não tinha rota, né? Ele não tinha rota para chegar no roteador 1. Então ele dizia no host, eu vou remover aqui,
Só para mostrar lá, vou dar um disable, quem? No 0 ali, né? 0. Vou desabilitar, vou dar o ping de novo. Ó, no route. Então, nem saiu da interface. Se eu olhar aqui o roteador 1, aqui ó, roteador 1, interface, monitor, traffic, ether 0. Para ele monitorar lá. Eu vou dar um ping a partir do 3. Ó, ele nem se mexe. Não tá passando pacote nenhum. Ok? A partir do momento que eu informo, ó lá, aliás, ele já tinha, né? Eu só tinha que habilitar ali. No caso, ficou uma ativa e a outra está desabilitada ali, porque era só para dar um enable. Aí ele criou a mesma rota, uma está ativa, a outra está desabilitada. Acho que vocês entenderam aí. Agora, ao dar o ping, opa, ó, tá chegando o pacote aqui no 1, ó. Tá chegando o pacote. O que aconteceu? Saiu o pacote. Quando ele chegou aqui no 2, o 2 tem rota para o 1. E o gateway é T0. Então, chegou no router 1. Agora, o que está acontecendo? O router 1, ele não está sabendo responder. Por quê? Ele não tem a mínima ideia de como chegar na rede 4. Ele não faz ideia como chegar na rede 4. Então, se eu ensinar para ele, eu mandar ele perguntar para o 2 tudo que tiver destino à rede 4, ó, o que acontece? Passou a responder. Ok? E agora, se eu der um monitor traffic, ó, agora tem um pacote chegando, tem um pacote saindo. Ó. RX Packet 2, 1 e TX. Por quê? Eu estou tendo o ping e o pong aqui, né? O pacote sai da 0. Mas como é que a 2 está fazendo, sendo que eu não informei nada? Não, é porque, por coincidência, ao olhar lá a tabela de rotas, por ter duas redes em que ela ingressou, e ser exatamente as redes que estão passando, já estava lá no aprendizado dinâmico. Eu não precisei especificar, ela já conhecia. Quando eu atribuí o IP de uma rede e atribuí o IP da outra nas bordas, nas interfaces, o IP dinâmico é justamente essas duas redes que eu quero operar. Então, nesse cenário, eu não precisei fazer rotas aqui na 2, porque a 2 conhecia a rede 0 e a 2 conhecia a rede 4. Mas o computador, o router 3, não conhecia a rede 0. Né? Não conhecia nem o IP2 nem o IP1, apesar de estar ligado com o router 2. Então, só isso. Um roteador, ele não precisa necessariamente estar ensinando para todo mundo as rotas que ele tem. Só que seria legal se ele fizesse isso, né? Então, lá no vídeo 1, mostra lá o OSPF. O OSPF é exatamente isso, em que o roteador, se alguém adicionar um endereço numa interface que não estava sendo usada ali, começou a usar, o endereço subiu, ele ensina para todo mundo. E o endereço que eu recebo de outros caras, eu vou aprender. E às vezes eu posso aprender de dois roteadores diferentes, dois caminhos para chegar no mesmo router, né? Que seria o caso de adicionar um router aqui e se tiver uma ligação aqui e tiver uma ligação aqui, ok? Não vou configurar agora para o vídeo não ficar extenso, mas eu acho que vocês já captaram, né? Eu posso colocar um outro endereço aqui e ter uma rota aqui. Digamos que esse caminho fosse maior, tivesse dois aqui, eu poderia ter uma rota mais específica aqui, tivesse dois routers, é mais distante, né? E uma menos específica aqui. Okay? O OSPF ele ignora a distância, ele aprendeu, ele vai usar as duas. O MPLS, que já é um outro tipo de roteamento, aí você consegue eleger uma como principal, a outra como secundária, ter 2, 3, 4, quantos caminhos forem possíveis.
Ok? Acho que por aqui deu. E qualquer dúvida, pode comentar.